Sabe, amados, o pastor, um pregador, ele não é um pitbull. Jesus não nos ensinou isso. Nós não podemos pregar o evangelho como se fôssemos cães raivosos. Nós não podemos, essa não é a essência do evangelho. E às vezes eu vejo, eu percebo, eu fico pensando, meu Deus, isso aqui parece mais um pitbull raivoso. E eu fico pensando, qual é a criança que vai chegar perto de um pitbull raivoso, que quer despedaçar, que quer matar, que odeia, que quer destruir? A criança gosta do poodle, a criança gosta do, como é que é a raça lá que a gente recebeu? Cotton de Tulear, piquinês. Como é que é o nome? A criança não gosta disso? É francesa, Cotton de Tulear, lindo o cachorro que a gente recebeu, mas não deu para ficar e, né? Tá com o pessoal lá do CIA. Então, um cachorro lindo, as crianças ficavam loucas. Esses dias eu fui no shopping com esse cachorro, falei, Vianney, se eu não fosse casado, eu casava hoje. Rapaz, as pessoas, ela me esperando, cadê você que estava atrás de mim? Umas 3 ou 4 senhoras me passaram ali, uma pegou o cachorro, ai que lindo, e o cachorro lambeu o rosto e misturou maquiagem, e eu disse, meu Deus, eu nunca deixei fazer isso, ai que nojo, e ela, meu Deus, que fofinho, ai que vontade de levar para casa, e o cachorro beijava e lambia, e assim, foi aquele grupo ao redor do cachorro que eu falei, Viviane, falei com ela, se eu não fosse casado, eu ia arrumar um casamento aqui hoje, viu? Todo mundo vinha, principalmente as moças, gostavam. Ele era muito bonito, o cachorrinho. E as crianças gostam disso. E a Bíblia diz que as crianças, elas amavam ir até Jesus. Sabe por quê? Não é porque ele era um cachorrinho poodle, mas ele era mais do que isso. A Bíblia diz que ele era um cordeiro. E a gente foi lá no parque de exposições e tinha lá um aprisco onde tinha os cordeiros. E tinha uns cordeiros que eram a coisa mais linda. A gente chegava perto dele, botava a mão na cabeça dele, ele já ficava se roçando, assim. Aquela coisa, sabe aquela coisa fofinha, bonitinha, né? E tinha um bode, a gente já pegava o bode já fazia logo assim. Esse é bode mesmo. Ia chegar perto do bode já fazia logo, vai para lá. Mas o cordeiro não. O cordeiro, a gente chegava perto dele, ele já ficava todo assim, sabe? A gente encosta, vem cá, Juju, vem cá pegar. Aí, Juju com medo, não, filha, pode colocar, não morde, não escoiceia, não faz nada, é um cordeiro isso aqui. É um cabritinho, uma ovelhinha, pode vir, pode encostar. A Juju vinha, Rodriguinho também, as crianças estavam todas lá. Então, é interessante que isso é o caráter de Jesus. Ele foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não foi um pitbull que ficava, destruindo, condenando, amaldiçoando as pessoas, brigando com as pessoas, se indispondo com as pessoas. O evangelho não é isso. E o texto que nós lemos hoje traz ao nosso coração uma percepção clara de que o evangelho é alguma coisa que demanda compaixão. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Porque no coração de Jesus, o sentimento, o que havia, era compaixão. E você sabe o que significa essa expressão compaixão? Compaixão é uma expressão que quer dizer com dor também. Sentir a mesma dor. Compaixão é a dor, é estar ao lado da outra pessoa e sentir a dor dela. Isso é compaixão. É mais profundo do que misericórdia. Porque a compaixão, ela toca as entranhas, a compaixão mexe com a gente. A compaixão nos mobiliza, a compaixão revolve as coisas dentro de nós. E a compaixão que o evangelho demanda é precedida pela mansidão para com todos, principalmente para com aqueles que resistem a Deus. Sabe, amados, a Bíblia não nos orienta a ficar brigando com quem resiste a Deus. Você nunca vai conseguir comunicar o evangelho, o amor de Deus, se indispondo com quem resiste a Deus, discutindo, debatendo, ofendendo, polarizando todas essas situações de forma nenhuma. Porque, quem sabe, através da mansidão de Deus, possa trazer arrependimento a estes que estão
tão distantes do Senhor, a fim de que conheçam a verdade. É isso que é evangelho. O evangelho é a expressão da compaixão diária sobre as pessoas. Às vezes não é fácil, não estou dizendo que é uma coisa simples, mas é uma coisa que flui de dentro, é uma coisa operada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é de fato convertida, que é transformada, tem sim capacidade de olhar para uma pessoa que está no pecado, seja ela qual tipo de pecado for, né? Hoje está em voga certos tipos de pecados, né? Que está se debatendo aí na televisão a todo instante, mas a Bíblia diz que Jesus ele amou todos os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, com esse tipo de evangelho que fica rotulando esse, aquele pecador e fica, né, criando certos tipos de paradigmas. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos os pecados. Ele atraiu para si todos os pecados, todas as situações, as mais diversas que você possa imaginar. Jesus, ele absorveu tudo isso, porque ele amou o mundo inteiro, e ele amou de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão sobrenatural, tão maravilhosa, que a Bíblia não conseguiu arrumar uma palavra, levantar, descrever, uma expressão que pudesse descrever a dimensão, a capacidade desse amor. E o Evangelho é isso. O Evangelho é uma ferramenta. Se você usar essa ferramenta que nos transforma primeiro, que nos prepara primeiro para alcançar o próximo, mas uma ferramenta tem que ser usada da forma certa. E a ferramenta que o Evangelho usa, a nossa vida, o nosso coração, precisa ser usado da forma certa. Compaixão, essa é a palavra que precisa permear, que nós precisamos resgatar. É uma palavra que sumiu da nossa boca, do nosso coração, da nossa prática. E nós perdemos a compaixão pelo vizinho, perdemos a compaixão pelo filho, pela filha, perdemos a compaixão pelo colega de trabalho, perdemos a compaixão pelas pessoas, perdemos a compaixão e nós estamos vivendo um evangelho vazio, um evangelho sem vida, um evangelho sem poder, sem graça, um evangelho que não expressa nada, que não tem, boas notícias. E um dia eu pensando sobre isso, eu disse, meu Deus, nós estamos vivendo numa época onde o evangelho deixou de ser boas notícias e o cristianismo deixou de ser Cristo. E nós precisamos resgatar essas coisas como igreja. Como igreja, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós somos, amados, denominados há muitos anos atrás, lá na igreja de Antioquia, alguém disse isso, cristãos, eles são cristãos, porque eles parecem tanto com Cristo, eles são como Cristo, eles agem como Cristo, e como Cristo agia. Quando Cristo olhava para as pessoas, quando ele via as enfermidades, as moléstias, quando ele pensava nos pecados das pessoas, quando ele enxergava essas coisas. E há um texto interessante que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele vê Jerusalém e ele se compadece. Há uma compaixão, há uma reviravolta dentro dele, e ele começa a chorar, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quem dera eu pudesse te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos. Porque o que havia no coração de Jesus, o que ele via, a gente precisa se lembrar que o pecado ofende muito mais a Deus do que a nós. A gente precisa se lembrar que se nós estamos vivendo em santidade, Jesus é 100% santo. Quando ele foi homem na terra, andou entre nós, quando ele via os pecados das pessoas, quando ele entrava em contato com os pecadores, não é que isso não lhe ofendia, mas o amor que tinha no coração dele para com aquela alma perdida era muito maior do que a ofensa que o pecado lhe causava. E por isso, por meio da compaixão, de um olhar meigo, de uma capacidade de traspassar todo juízo, toda condenação, todo preconceito, ele tocava pelas garras da graça no coração do pecador, e ele conseguia revolver todo o pecado e tirar tudo aquilo. E a única sensação que aquelas pessoas tinham era uma necessidade grande de estar com aquele homem, porque ele era Deus. Aleluia! Aleluia! Ele veio para fazer isso. Sabe, uma vez João disse assim, ei, olha, te rejeitaram, vamos destruir eles. Vamos queimar esses miseráveis aí. Mandar fogo, quer que oremos que caia fogo sobre eles? Jesus, não foi para isso que eu vim.
Eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa é a nossa missão também. Mas se tiver fogo no nosso coração, se tiver fogo nos nossos olhos, se tiver fogo nas nossas palavras, se tiver fogo nos nossos sentimentos, nós não vamos alcançar essas pessoas, porque o fogo não alcança ninguém. O que alcança as pessoas é a misericórdia, é a compaixão, é sentir a dor delas. E ele fala isso. Ele deixa isso bem claro. Ele diz assim: teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. Sabe por que que as pessoas estão mergulhadas no pecado? Sabe por que que as pessoas estão vivendo dias difíceis? Sabe por que que a gente vê tanta maldade, tanta violência, tanta destruição, tanto roubo, tanta morte? Porque as pessoas estão cansadas, elas estão desgarradas. Sabe qual é o índice de violência dentro das igrejas? Qual é o índice? A gente ouve uma ou outra história. Recentemente uma pessoa entrou numa igreja aqui no Brasil, não sei se foi no norte, qual lugar foi, mas ele pegou a arma, ele atacou alguém dentro da igreja, atirou e matou. Mas será que aquela pessoa era daquela igreja? Será que ele tinha tido uma experiência com Jesus? Tudo indica que não. Alguém que estava com raiva de alguém entrou e atacou. Mas qual é o índice de violência que existe dentro da igreja, de forma geral? É zero praticamente. Não, um ou outro, uma rusga aqui, outra ali, porque nós entendemos a graça. Nós entendemos porque nós não estamos desgarrados mais, porque existe um pastor que está cuidando do nosso coração. Existe um pastor, um supremo pastor que está cuidando de nós, cuidando das nossas enfermidades, das nossas moléstias, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Um pastor que sonda os nossos corações, que vê o que há de ruim lá dentro de nós, como diz o cântico da Ana Paula Valadão. Mas qual é o índice de violência no mundo? Qual é o índice de violência nos palácios e nas favelas desse Brasilzão de meu Deus? É enorme, porque as pessoas estão cansadas, elas estão desgarradas como ovelhas que não têm pastor.